Oi, tudo bem? Vamos lá para mais uma BioLive, né? Hoje a gente vai falar sobre ecossistemas. Oi, Cris, tudo bem, amor? Saudade de você. Vamos falar um pouquinho sobre ecossistemas, sobre biomas, né? Rever essa parte. Não sei se vocês lembram disso, mas vamos lá. Para a gente começar a falar de ecossistema, de bioma, a gente precisa primeiro definir, né, alguns pontos. A gente sabe, né, que a gente vive, os seres humanos, nós ocupamos a biosfera, que é a esfera da vida, é onde na Terra, né, no planeta Terra, onde tem vida. Isso corresponde a mais ou menos de 5 quilômetros a 18 quilômetros de espessura da Terra, tá? A gente tem, lógico, né, os mares, o fundo do mar, que tem alguns seres vivos que vivem nas fossas abissais, a gente sabe, tal. Tem algumas bactérias que vivem também nas montanhas, mas, né, praticamente a gente vive de 5 quilômetros a 18 quilômetros de espessura na crosta terrestre, tá? No planeta Terra. E isso é a biosfera, tá? Onde vive a vida no planeta. Daí depois a gente vem com a definição de bioma. O que é bioma? Bioma é todo um conjunto, né, de seres vivos que estão ali, né, e que integram um determinado local, um determinado habitat. Então, os biomas, um ecossistema pode estar dentro de um bioma, quer dizer, há vários ecossistemas dentro de um bioma. Por exemplo, o bioma brasileiro Mata Atlântica. Dentro do bioma brasileiro Mata Atlântica, a gente tem a Mata das Araucárias, a gente tem um pedaço de cerrado, a gente tem um pedaço de restinga, tá? Que são ecossistemas, tá bom? Só pra gente dar essa pincelada aqui. Eu fiz uma cola, gente, porque é muita coisa pra falar hoje, né? Então, vamos definir o que é um ecossistema. Eco significa casa, que vem de oikos, né? Que vem da... Oi, Suelen, tudo bem, linda? Que oikos, que vem, né, de casa, né? Que é o ambiente que a gente tem, a nossa casa. Então, é o sistema, né, da casa da gente, tá? A ecologia é o estudo da casa, é o estudo do ambiente, onde a gente mora, onde a gente vive. Então, ecossistema é o sistema dessa casinha, como ele funciona. Um ecossistema, como que ele é composto? Ele é composto por fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos é tudo que envolve vida, né? Dentro dos fatores bióticos, nós temos os seres vivos, todos os seres vivos, desde bactéria, fungo, né? Vegetais, animais, tá? Protozoários. Então, a gente tem tudo isso. Os seres vivos, né? A gente pode pegar os seres vivos e classificar esses seres vivos em espécies. Então, cada espécie, né? Espécie, denominação de espécie, é um ser vivo, né? É um indivíduo que cruza e gera descendente fértil, né? Se não gera descendente fértil, não é da mesma espécie, tá? Então, várias espécies juntas, elas formam, né, uma população. E várias populações juntas formam uma comunidade. Uma comunidade junta vai formar um ecossistema, tá bom? Vai estar ali dentro do ecossistema. Então, esses são os fatores bióticos do ecossistema, tá? E os fatores abióticos. Os fatores abióticos é tudo relacionado aos fatores externos, fatores químicos e físicos, né? Pode ser temperatura, pode ser luminosidade, pode ser pH, pode ser salinidade, sal, né? Gases, vento, tá? Tudo que interfere na vida do bio, na vida dos seres vivos, tá bom? Então, isso é um ecossistema, interação, relação dos fatores bióticos e abióticos, tá? Nós temos dois tipos de ecossistemas, o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático, né? E cada um tem as suas individualidades, suas características. Só pra gente lembrar um pouquinho, né? Quais são os grandes biomas que a gente tem terrestres, né? Vocês lembram quais são os grandes biomas terrestres que a gente tem? Vamos começar lá em cima, onde tá frio, né? Onde nós temos as tundras, que é basicamente gelo, né? Esse gelo que tá ali na tundra, né?
Para que ele serve? Eu já falei para vocês, tudo tem uma função em biologia. Para que serve o gelo que está ali no planeta? Ah, Malu, não serve para nada. Serve, né? O gelo, o branco do gelo, ele reflete todos os espectros de cor. Quando ele manda esses espectros, ele reflete esses espectros, ele não absorve energia. Se ele não absorve energia, ele é frio, tá? Por isso que o branco ele não vai absorver, então lá é muito frio. E esse frio é necessário para quê? Para manter a temperatura do planeta, tá? Que tem uma compensação, né? Compensação de doses de temperatura por conta dessa camada de gelo. Daí depois a gente vai falar da glaciação, daí eu volto a falar dessa camada de gelo. Vocês sabiam que ali, onde está a tundra, né? No Polo Norte, naquela região ali, que ali não tem placa continental? Que ali é uma coisa chamada de permafrost, que é uma camada de gelo que as pessoas vivem, né? As pessoas não, os animais, né? Tem o pessoal que mora lá nos igluzinhos lá, mas eles vivem em cima da camada de gelo mesmo, que não tem, né? Terra, não tem placa continental ali, né? Mega legal isso, né? Então, a maioria da tundra, ela é feita em cima da permafrost, tá? Do gelo, da camadona de gelo ali, beleza? E, né, quem mora, né, os animais que habitam esse bioma, que habitam a tundra, eles têm o que? Características que eles são brancos, né? Pra o quê? Pra mimetizar com o gelo. Então, o urso polar, né? A gente tem, as focas também branquinhas, né? A maioria dos animais que estão ali, eles são, né? A maioria não, todos os animais eles são brancos para se mimetizar com o gelo, tá? Lembrando só que o urso polar no Polo Norte, pinguim Polo Sul, tá? A gente não tem pinguim lá no Polo Norte, beleza? Lá na tundra. Depois da tundra a gente tem a taiga, que já é um pouquinho, né, de transição, que é onde eu costumo brincar, que é onde fica as renas do Papai Noel, né? O Papai Noel vive lá no Polo Norte e as renas vivem na taiga, né? Que é uma vegetação mais rasteirinha, tal, também muito frio na taiga, né? Também tem essa característica de ter algumas árvores, né? Que elas têm as folhas, né? Tipo pinheiro, começa a transição, né? Tem uma folhinha com forma de agulha, tá? Depois da taiga, a gente tem a floresta temperada, né? Na taiga, só recapitulando, oi Cauã, oi Arnaldo, oi Eliane, a gente tem as renas, né? Tem pequenos roedores que estão na taiga, tá bom? Depois descendo, a gente tem floresta temperada. Na floresta temperada, a gente tem bastante pinheiros, né? Que também é na taiga a gente tem uma grande quantidade de gimnospermas, né? Que são os parentes dos pinheiros. Mas a maior quantidade que a gente tem lá na taiga, né? É as árvores que tem lá, as gimnospermas, elas têm esse formato, né? E as folhinhas, elas são em formas de agulha, né? Que é pinheiro mesmo. Para quê? Para economizar energia, porque é muito frio, né? O solo geralmente fica congelado. Então, se o solo fica congelado, elas não têm como retirar a água, né? Então, elas têm que diminuir a transpiração, beleza? Então, para diminuir a transpiração, o que elas fazem? Elas diminuem a superfície da folha, né? Elas continuam fazendo fotossíntese, elas são verdinhas, mas elas diminuem a superfície da folha. Tá bom? Oi, João, tudo bem, lindo? Também te amo, Cauã. Então, floresta temperada. Floresta temperada, a gente tem as folhas, né, dessas árvores, as folhas já são mais largas. Tem bastante pinheiro também, mas fica na realidade como uma região de transição, né? A gente tem uma região sempre, as regiões nunca é assim, tundra, taiga, a gente vai tendo as regiões de transição, mas mais ou menos as características de cada região, né, do que a gente tem lá. A floresta temperada é onde a gente tem as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno, tá? O inverno é muito frio, então o que acontece com essas folhas que é muito frio? Lembra que eu falei lá da taiga
que as folhinhas são de forma de agulha para economizar energia, né? Para economizar, para também não transpirar. O que vai acontecer na temperada? A temperada, como tem as 4 estações bem definidas, no inverno, né? Começo de outono, elas começam a perder as folhas, né? E no inverno elas não têm nenhuma folha. Para quê? Para segurar energia, né? Porque elas não precisam fazer respiração, não fazem fotossíntese, e elas ficam quietinhas ali, tá? Daí depois, quando, né, passou o inverno, começa a nova estação, né, a primavera. Daí o que vai acontecer? Né, vai florescer, vai começar de novo a gerar energia, começa as folhinhas ficarem verdinhas, começa a fotossíntese, todo o processo novamente, porque na floresta temperada também cai neve e o solo também fica totalmente, né, com gelo. E o gelo não tem como a planta absorver água do gelo, apesar do gelo ser água, mas não tem como absorver água do gelo, tá bom? Então tem que esperar desgelar esse gelo, essa água voltar para o solo para ela começar a brotar de novo. Então a gente chama a floresta temperada, a gente fala que esses vegetais têm as folhas caducifólias, né? Lembra de caduco, né? Caduco que cai, tá? Folhas caducifólias. Então, as folhas caem no inverno, começa a cair no começo do outono. No inverno as árvores estão peladinhas, sem folha nenhuma. É tipo o nosso IP aqui, tá? O nosso IP também ele tem essa compensação para energia também. No inverno as folhas caem, depois na primavera você pode ver que ele tá cheio de flores, tá? Também é uma forma de compensar, de guardar energia, tá? Depois disso a gente tem a floresta tropical. Floresta tropical é onde estão a gente. Lembra uma coisa legal pra gente entender dos biomas, a gente vê nessa definição, a gente pensa no globo, né? Em cima, né, tundra, depois vem taiga, tá? Só tem lá em cima essa vegetação, embaixo não tem. Por quê? Porque a nossa parte de baixo, né, é bem grande, que tem o polo, tem a Antártida ali, né? Então, não tem essa vegetação que vai de transição. Então, assim, ó, lá em cima, no globo terrestre, Polo Norte, tundra, taiga, floresta temperada. Floresta temperada a gente pega um pouquinho aqui embaixo, né, já no nosso hemisfério sul também, tá? Essa floresta temperada. Daí depois a gente vem para os trópicos, né? Perto do Equador, trópico de Câncer, de Capricórnio, floresta tropical. Na floresta tropical tem muito calor, muita energia, muita luz, né? Então é onde tem maior variedade de fauna e de flora, é na floresta tropical. Mas o que acontece na floresta tropical? A floresta tropical tem um problema que o solo dela é muito pobre, né? Apesar da floresta ter árvores enormes, maravilhosas, né? Tem como eu falei, uma rica fauna e flora, mas o solo da floresta tropical é muito pobre, tá? A floresta tropical, ela gera, né, por dia 1.000 litros de água, tá? Ela produz por dia 1.000 litros de água. Por isso que a gente chama de rio, né, que é o rio flutuante que a gente tem na floresta tropical, tá? Por quê? Por causa da evaporação, transpiração, né, e evaporação das árvores. Então, lembra que eu falei na outra aula que a árvore puxa água, né, junto com gás carbônico, faz a fotossíntese, produz glicose e oxigênio, depois ela libera o oxigênio, e esse oxigênio que ela libera, ela puxa para fazer a respiração celular. A respiração celular, ela produz energia, né, gás carbônico e água. E essa água, como que ela transpira? A gente transpira pelos poros, a árvore transpira pelos estômatos, que é uma estrutura que fica na parte de baixo da folha. Parece 2 bastõezinhos que abrem e fecham. Então, nessa respiração pelos estômatos, a água sai em forma de vapor, em transpiração, né, e vai para a atmosfera. E nessa evaporação são 1.000 litros de água por dia, tá? Que essa floresta tropical libera pra gente. Então é o nosso rio, né, aéreo, tá bom? Voltando na floresta tropical, eu falei que o solo é muito pobre, né? E o que acontece quando tem queimada desse solo pobre? Acontece as queimadas que estão acontecendo na Amazônia agora, né? Esse alto índice de árvore que está indo embora. O que vai... Oi, Iracema, tudo bem? Sua linda, obrigada.
O que vai acontecer com essa floresta, né? Quando uma floresta tropical é queimada, né, gente, ou queimada, ou tiram as árvores dela, para ela se regenerar, além do solo ser pobre, para ela se regenerar, vai muito, muito tempo, vai milhares de anos. Por quê? Porque a gente tem aquele processo de sucessão ecológica. A floresta, ela queimou, né? Ficou sem nada, esse solo já é pobre. Nesse solo pobre, o que vai começar a vir? Vai começar a vir os líquens, né? Se tiver água, briófitas, daí começa com as gramíneas, né? Com aquela vegetação rasteira, vegetação pioneira que tem ali, para depois começar uma vegetação intermediária que vai, né? Aumentando o status, né? A estatura das árvores vai aumentando, o extrato, né? Vai aumentando, até chegar nas grandes árvores. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa queimada, gente, o solo da Amazônia é pobre. O pessoal plantar ali, para plantar, tem que preparar o solo, gastar muito dinheiro. Vai virar um pasto para boi, né? Porque gramínea ali cresce no solo pobre, não tem problema. Ou vai virar pasto para boi, ou esse solo, a pessoa vai começar a garimpar o solo, porque a gente sabe que tem grande quantidade de minerais ali, né, de minérios ali no solo da Amazônia, tá? Então, assim, é muito triste, mas para a Amazônia se recuperar, vai levar milhares de anos, tá? Muito triste mesmo. Enfim, então esse é o grande problema da queimada nas florestas tropicais, né? Quando a gente fala floresta tropical, a gente lembra de Amazônia e também do Pantanal. O Pantanal também tem essa mesma linha. O Pantanal, ele pega, né, uma transição de floresta tropical e também de um pedaço de cerrado, tá? Mas é muito, 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 muito triste. Bom, enfim. Depois disso a gente tem, como eu falei, a savana, né? O bioma savana, que no nosso caso aqui no Brasil o representante é o cerrado, que são as árvores retorcidas, árvores espaçadas, né? Um solo mais ácido, né? A gente tem também uma quantidade, uma variedade muito boa de animais ali, de fauna, né? A flora não é tão rica, mas a fauna é bem rica, tá? E a gente tem, no nosso caso, né, no nosso cerrado específico, a gente tem um animalzinho que é o lobo-guará, né? Que é muito fofo, que eu gosto muito do lobo-guará. Mas a savana tem esses animais, né? Lá no caso da África tem o leão, elefante, girafa, né? Tem bastante animais, né? Diferenciados, espécies diferenciadas e muito ricas, tá? Depois a gente tem o bioma campos, né? Que no nosso caso aqui é os pampas gaúchos, né? O campus seria os pampas, o nosso representante, que é uma vegetação mais de grama mesmo, gramínea, né? Poucas árvores mesmo e mais grama, mais campo mesmo, né? Um gramado mais alto. E a gente tem o deserto, né? O deserto, no nosso caso aqui, o nosso deserto seria a caatinga, né? Que é bem característico de deserto. Outra coisa, quando a gente fala de deserto, a gente tem que fazer uma associação. Toda floresta tropical, ela fica próxima de um deserto. Se vocês forem olhar no mapa, depois peguem o Atlas, né, dá uma olhada, as florestas tropicais e onde estão os desertos. Por quê? Porque quando uma floresta tropical, ela é queimada, ela acaba, ela desertifica, ela vira um deserto, tá? Porque o solo do deserto é muito parecido com o solo da floresta tropical, é muito pobre os dois. Então, a tendência de uma floresta tropical, quando ela acaba, ela desertificar, é muito grande, tá? É mais provável virar um deserto do que virar uma floresta. Porque lembra que eu falei que tem a sucessão ecológica, tem o clima, né? Tem o tempo. Então, são vários fatores, né? Para a floresta tropical novamente. Não estou falando só da Amazônia, não. Estou falando de toda a floresta tropical, do globo inteiro. Né? Essa floresta tropical virar novamente uma outra, né? Ter uma sucessão e se tornar novamente uma outra floresta. Tá bom? Então, basicamente, esses são os biomas, só para a gente recapitulando, os biomas mundiais, né? E
E falando dos nossos biomas brasileiros, né? O que a gente tem no nosso bioma brasileiro? Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampas. Esses são os biomas brasileiros, tá? E os ecossistemas que a gente tem, né, por aí? Qual que a gente tem um ecossistema? Vamos pegar ecossistemas brasileiros, vamos falar do Brasil. Mata de Araucária. Quem vai pro sul ali, né? Araucária, apesar que a Araucária ela tem muito aqui em São Paulo também, Paranapiacaba, porque trouxeram, né, a sementinha e enfiaram lá, né? Trouxeram a sementinha do sul, botaram para cá, então a Araucária invadiu. A Araucária é aquele pinheiro que tem aquela, que ele fica para cima assim, né? O galho para cima. Ele tem essa característica, né? Então a Araucária, ela é do sul, tá? Da região do Paraná, Mata das Araucárias. Tá dentro do bioma Mata Atlântica, tá? A gente tem a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, que fica lá no Nordeste, tá dentro do... Mata dos Cocais envolve 3 biomas, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, tá? Fica dentro desses 3 biomas brasileiros, desse ecossistema. Temos os manguezais que fica dentro, né, do ecossistema de Mata Atlântica e também do ecossistema aquático, né, que é uma transição. E temos também as restingas, né? Restingas é aquela região que fica entre o mar, né, entre a areia e a Mata Atlântica, né? E cada restinga, né, tem uma característica própria, tá? É uma vegetação que consegue viver num ambiente de salinidade, num ambiente de vento, de brisa, né? E que também se adapta àquela areia da praia, né? Também é uma região que não é muito rica em nutrientes, aquele solo, tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente ia falar de biomas, de ecossistemas. Se alguém tem alguma dúvida... eu falei na live, né, que eu tava falando das queimadas, né, do problema das queimadas, que é a desertificação, que novamente uma floresta tropical como a Amazônia, como o Pantanal, voltar novamente ao que era, vai levar milhares de anos por conta da sucessão ecológica. Mas aí também a gente vai falar assim, mas esse fogo, né, será que é fogo proposital ou é fogo que acontece mesmo, né? Na região de Cerrado, né, o fogo, ele acontece mesmo. O fogo, ele precisa acontecer porque algumas árvores, algumas sementes do cerrado, elas precisam desse calor do fogo para elas poderem germinar, para despertar a dormência delas, tá? Então, no cerrado acontece muitas vezes queimadas, várias queimadas por conta disso, tá? Mas lá na Amazônia, no Pantanal, né, esse fogo é por conta, tá muito seco também, né, o clima seco, mas acho que tá só pra você, sem som, porque ninguém reclamou, já falei pra todo mundo. Acontece, o clima seco ajuda, né, porque as árvores ficam, né, a vegetação fica susceptível, né, a qualquer faísca, qualquer coisa, pegar fogo. Mas tem o fator homem que vai lá, que vai botar fogo, né, por interesses, né, de fazer o que eu falei, de fazer pasto, ou então, né, por conta também da Bolsa de Valores, que a gente sabe que tem uma coisa do ambiental do Brasil envolvido nisso, que se acontece desastres ambientais no Brasil, a Bolsa cai, né, e daí tem aquela perda na bolsa que favorece outros países e assim por diante, né? Também tem essa parte. Iracema, é triste mesmo. É muita sacanagem, muita tristeza. O que tem, Suelen, em questão do Pantanal e da Amazônia? Pergunta aí, amor. Então, enquanto a Suelen terminou de colocar a questão dela, voltando, né? Eu tava falando. Cerrado precisa de fogo para sementinhas, né, quebrarem a dormência e poder germinar. Então, fogo no cerrado acontece mesmo naturalmente, tá? Cerrado tem um solo muito ácido. Lá na minha região, em Paraguaçu, é cerrado. O que o pessoal faz para plantar? Lá tem muita cana-de-açúcar, muita plantação. Como o solo é muito ácido, eles colocam cal, né? Eles tentam, né,
neutralizar o pH. Então, pro ácido eu coloco base, cal é base, né? Colocou lá, neutralizou o solo, só que para desneutralizar isso, para voltar esse solo a ser ácido novamente, vão milhares e milhares de anos. Então, o ser humano, o que ele faz? Ele vai lá, devasta tudo, acaba com tudo, né? Para o benefício próprio, mas enfim. Mas é uma prática que se usa. E por conta da acidez desse solo, né? As espécies que vivem ali são bem características. E as árvores têm aquele tronco retorcido por conta dessa acidez. No cerrado tem muito alumínio no nosso solo, tá? A acidez se dá por conta do alumínio. A recuperação de área degradada não ajudaria? Não, Suelen. Mesmo fazendo recuperação de área degradada não ajudaria. A gente poderia, sim, de repente, fazer manejo, né? Manejo de recuperação vegetal. Não sei se eu dei aula de manejo para vocês. Mas, assim, a gente poderia pegar as espécies que a gente já tem, algum banco aí, né? Que tem guardado dessas espécies. E a gente plantar isso e fazer, já pegar a espécie, que vai ficar uma espécie, né? Uma espécie grande e colocar isso e fazer esse manejo, tá? Recuperação de área degradada, né, é meio complicado, né, mas teria que fazer eu acho que o manejo ficaria mais fácil, seria mais simples, né, para conseguir recuperar, tá? Daí se fizesse um bom manejo, né, vegetal ali, a gente conseguiria recuperar. Mas quem que tá interessado em fazer manejo, né? Quem que quer fazer alguma coisa desse tipo aqui? É complicado, né? Fora que vai um dinheiro violento, né, para fazer manejo. Imagina, manejo dessa área toda que queimou, que tá aí, né? Se o governo investisse, seria uma boa, né? Porque lembra que eu falei lá na outra aula que quem produz, né, o oxigênio do planeta são as algas nos rios e nos mares, né? A importância das florestas, né, da Amazônia, Mata Atlântica, todas as florestas, é fazer o controle de temperatura. É esse rio aéreo que a gente fala, né? Lençol aquífero aéreo que fica ali, tá? 1.000 litros de água por dia, né? Imagina, né? Tanto de água que tá ali. Então, essa é a importância, porque produz essa quantidade de água, evapora, e toda essa água que está evaporando, que está saindo dali, vai para o planeta inteiro. Não é só no Brasil que fica, vai para o planeta inteiro tudo isso, tá? E isso ajuda a regular o clima do planeta. Então, a importância das florestas é a regulagem da temperatura do planeta, né? Temperatura e umidade, tá? Oi, amor. Daí, tá? Então, oxigênio, algas, rios e mares. Temperatura e umidade é florestas, tá? Tropical, temperada, tá? Temperada produz, mas quem mais produz aí a água é a tropical. Daí, voltando lá, né, que a gente estava falando das queimadas, tal, do calor que a gente tá, né, do calor não, da seca que a gente tem, né, devido à falta de umidade. Então, tudo isso é um ciclo, né, tem falta de umidade. Daí o pessoal fala, daí vem agora eu vou falar contra os ambientalistas, né, você pichada agora aqui, mas assim, eu sou bióloga, né, dou aula no curso de meio ambiente, adoro essa área, eu sempre falei nas minhas aulas, né, a Suelen tá aí, ela tá, não me deixa falar sozinha, mentir sozinha. Eu sempre falei assim, que o negócio não é a gente só correr pro lado ambiental, pro lado de preservação. O negócio é a gente pensar também na sustentabilidade e como, né, a gente já degradou uma quantidade enorme de terra que tem por aí, né? Então, como que a gente vai aproveitar, né, a vida aqui, né, se a gente ter que degradar mais coisas? Então, eu sempre falei nas minhas aulas, a gente já degradou, então vamos pegar esse pedaço que a gente degradou e usar para produzir coisas pra gente, porque a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter, né, esse solo para ter comida, porque a gente não produz a nossa comida, né? Lembra que eu falei? Quem produz a glicose são, né, os seres clorofilados, os vegetaizinhos lá, né? A gente não produz nada, a gente só gasta. Então, eu sempre falo que ao invés da gente, né, replantar, reflorestar, refazer,
o que a gente tem que fazer? Já está degradado? Usa aquele pedaço para fazer a cultura de subsistência. E o restante a gente preserva, tá? Porque não adianta agora eu querer... Lembra que eu falei da homeostase, que a natureza sempre entra em equilíbrio? Ela sempre vai procurar um equilíbrio. Ela sempre, mesmo você indo lá, tendo essa queimada na Amazônia e tal, a natureza vai entrar em equilíbrio novamente para o negócio ficar ok. Tá? Então, se eu plantar árvore agora demasiadamente, se a natureza já entra em equilíbrio, eu vou desequilibrar novamente. Então, ela vai ter que voltar, vai ter que fazer todo um esforço para entrar novamente no equilíbrio. Então, se a gente já está nesse desequilíbrio, vamos continuar aqui, vamos preservar o que a gente já tem, não vamos introduzir mais nada ali, né? Porque a gente vai desequilibrar de novo o negócio, né? Agora a gente já desequilibrou, queimou. Então, a natureza vai ter que tentar arranjar o equilíbrio. Então, para arranjar o equilíbrio, ao invés de a gente plantar, então, já devastou? Vamos usar esse pedaço devastado e tentar, né, e segurar o que a gente já tem, tá? Porque muitas vezes os ambientalistas ficam, não, vamos fazer, vamos plantar, vamos isso. Gente, não adianta. A gente precisa, é muita gente no planeta para comer e a gente precisa de local para plantar. Então, já que devastou, né, não tem como, né? Se tiver, vamos supor, se der para reflorestar, ótimo. Mas a gente sabe que não vai dar. A gente sabe que não, o Brasil não tem condições para fazer isso, né? Ninguém vai querer fazer isso. Então, é a gente usar o que já tem e preservar o que tá lá, tá? Eu sempre falei isso, né? Eu sou a favor de reflorestar, de fazer, eu acho legal. Só que não adianta a gente fazer, porque a gente vai arrumar um lugar e a pessoa vai lá e vai desarrumar o outro, né? Eu sempre falei isso nas minhas aulas. E falando nisso também, né? Agrofloresta, eu gosto da ideia de agrofloresta, né? Os índios já faziam isso, né? Tanto a rotação de cultura, como a agrofloresta, como plantar, como que eles falam? Duas culturas, né? Tipo assim, você planta mandioca e planta feijão do lado, entendeu? Utiliza duas culturas, uma ajudando a outra. Eu acho muito válido, eu acho muito legal, isso eu gosto dessa ideia de agrofloresta, mas a gente ainda não tem educação para isso, a gente ainda não foi educado para isso, as pessoas não têm essa visão de chegar lá na floresta e pegar o local e fazer, né, aquilo ali uma cultura de subsistência. As pessoas querem fazer pro monte, né, e é complicado isso, né, é bem complicado. Se a gente... As pessoas, infelizmente, a gente vê muito, eu que moro né, eu que tenho família no interior, que tenho, né, parentes que moram em sítios, fazenda, tudo, porque a gente vê muito que o pessoal que tá lá, eles não querem mais continuar na fazenda, nos sítios, plantando, eles querem vir pra cidade, eles querem vir morar em apartamento, sabe, querem luxo e não querem botar a mão na massa, mão na terra, né, não querem viver da terra, não querem ter esse carinho. Então, é isso que está acontecendo. A gente está produzindo para essa galera toda aí que quer só ficar na tecnologia, ficar no bem bom e não quer realmente, né, colocar a mão na massa. Ninguém hoje, né, as pessoas, né, não tem um pezinho de erva em casa, né, uma salsinha, uma cebolinha, né, as pessoas não tem mais manjericão, né, para pegar o temperinho lá e colocar na comida. Né, isso é legal, se você tiver, né, imagina se cada um tiver uma salsinha, uma cebolinha, um manjericãozinho, a gente já não vai precisar que o pessoal produza tudo isso, né, você produz em casa, você já ajuda muito a natureza com isso, mas é uma questão de cultura, uma questão, né, de mudar os hábitos de vida, né, uma questão de educação ambiental, né, que a gente já falou muito também, né, complicado. Outra coisa também que o pessoal aí dos ambientalistas vão me matar, é que assim, gente, acontece, tem realmente um aquecimento global, a gente tá colocando vários gases aí, né, lembra que eu falei ecossistema, interação dos fatores bióticos e abióticos, os fatores abióticos, gases, são desses fatores abióticos que interferem no ecossistema. A gente aqui na cidade tem um ecossistema, né, a gente vive numa comunidade, se a gente pensar, né, na minha casa, né, moro eu e minha filha, né, então a gente é da espécie Homo sapiens. Eu tenho 2 cachorros agora, né, que tem o Lube para adoção. Então, né, é uma outra espécie, né, tenho 4 gatas, né,
Felis catus, é uma outra espécie. Tem uma calopsita, que é uma outra espécie. E tem uma tartaruga, que é uma outra espécie, e minhas plantinhas, cada uma de uma espécie. Então, minha casa é uma comunidade. A minha casa é um pequeno ecossistema dentro de um ecossistema maior, que é São Paulo, né? E São Paulo está inserido dentro de um ecossistema que é de Mata Atlântica. Mata Atlântica misturado com Cerrado, né? Que tem um pedaço ali de Osasco que já começa a ser cerrado, né? Então, assim, a gente sempre está vivendo no meio de um ecossistema, e a gente tem que ter noção disso, né? E a gente vai gerar gases, a gente vai gerar, né, várias pegadas ambientais dentro do nosso ecossistema. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai gerar uma pegada ambiental, tá? E o que acontece? Lembra que eu falei? A natureza vai entrar em homeostase, vai se harmonizar, entrar em harmonia. Sempre vai tentar harmonizar. Então, tem o aquecimento global? Tem. A gente está produzindo gases, isso ajuda, né? Isso interfere também. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu acredito muito, né, na teoria da glaciação, né? Nas eras, né, glaciais. A gente passou por várias eras glaciais e no final da última era glacial, o que acontece? Quando a Terra esquenta totalmente, todo o gelo, lembra que eu ia falar que ia pegar tundra de novo lá pra gente falar? Então, todo o gelo do planeta, ele é eliminado. Então, a Terra fica sem nada, daí os oceanos aumentam e a Terra fica sem nada de gelo. Daí começa a nova glaciação, né? Que é pra novamente ter essa mudança, né, na Terra. A nova glaciação começa a ter o aumento de gelo nos polos, né? Segundo as teorias, nós estamos numa era de glaciação, já está numa era de glaciação, né? Porque o nosso gelo está aumentando, né? Não está, o pessoal fala, não, está desgelando o planeta tal por causa do aquecimento, né? Na realidade, não. Ele vai dar uma aquecida, vai dar uma degelada, mas ele vai gelar de novo, tá? Então, eu acredito muito nessa glaciação e menos no aquecimento global devido aos poluentes e tal. A gente vai ter esses aquecimentos, sim, que eles são necessários, né para acontecer essas glaciações, mas eu não acho que isso venha, né, seja totalmente influenciado pelo carbono, pelo, né, CO2 e outros gases, outros poluentes por aí, tá? Realmente eu acho que não é bem por aí. Tanto que agora a gente tá aqui em quarentena, né? Parece que o buraco de ozônio fechou, né? Então, quer dizer, a Terra consegue rapidinho, né? Parece que em 2, 3 meses que o pessoal ficou em casa, tal, que parou, né? Que o buraco de ozônio deu uma fechada. Mas a gente continua com o calor. Mesmo o buraco de ozônio tendo fechado, a gente continua com esse aquecimento, né? Tá fazendo calor de 40 graus em São Paulo, né? Em plena primavera, né? Então, assim, se a gente tá em quarentena, se a gente tá todo mundo fechadinho em casa, se o buraco de ozônio já deu uma recuperada, então já era pra começar a também dar uma esfriadinha, não é? Se a gente fosse fazer essas analogias. Então, não sei, tá? Minha opinião, do que eu acredito, do que eu acho, tá? Que a gente está passando por glaciações e não tanto pela interferência do aquecimento global, não, tá? Dos poluentes e tal. Há também a interferência, mas não somente, tá? Oi, meu amor, meu afilhote, né? Meu filhinho, meu afilhado Yuri entrou. Eu falo que ele é meu filho que a Magali que teve, mas ele é meu filho. Ele gosta da área de genética também. Inteligente. Então, gente, mas é basicamente isso, tá? Tem alguma dúvida sobre o que a gente estava falando de ecossistema, bioma? É ruim ficar falando sozinha aqui, sabia? É bom quando vocês falam aqui, no chat comigo aqui, eu posso responder as perguntas, alguma coisa assim. Mas é bem complicado esse negócio de queimada, né? Das glaciações, tudo isso.
né? Eu fico muito triste só de pensar que uma floresta, né, o tempo que demora essa sucessão ecológica. Ah, você tá tendo aula de genética, Yuri? Agora? Agora você tá na faculdade vendo sua madrinha, é? Menino, menino, menino. Vamos falar de genética então, Yuri. O que você tá vendo de genética aí? Tá vendo, Suelen? Esse menino. Foi a genética que me fez vir para biologia, né? Só contando um pouquinho de um caos aqui. Até o terceiro ensino médio, eu queria ser engenheira, né? Trabalhar na área de engenharia elétrica. Meu primo, ele é formado pelo ITA, né? O Elinho, e ele é engenheiro elétrico. E eu era, nossa, apaixonada, porque, né? ITA, a parte de aviação, né? Eu sempre gostei muito de avião. Ainda eu vou tirar meu brevet. E daí no terceiro ensino médio, né, terceiro ano de colegial, na minha época era colegial, eu tive aula de genética. E daí eu me apaixonei pela genética e eu falei, não, é isso que eu quero ser na minha vida, eu quero ser geneticista. E foi a paixão da minha vida e foi a hora que eu mudei todos os planos e fui para biologia. O Yuri está vendo alterações no genoma e derivações e doenças causadas pelas modificações nos genes. Alteração no genoma. Ontem eu vi que duas cientistas ganharam o Nobel, né? Prêmio Nobel com estudo de genética. Muito lindo. Só preciso ver o trabalho direitinho, que eu tava fazendo outra coisa, daí eu só dei uma olhada no noticiário. Mas eu adoro. Mas genética é vida. Né? As doenças causadas pelas modificações nos genes, né? O câncer é uma doença causada pela modificação no gene ou não? Foi a tesoura, verdade. A tesoura que corta certinho lá a inserção, né? Das bases. É isso mesmo. Tem alguma coisa que eu vi assim. Hein, Yuri, o que você acha? Isso, alteração nos genes para evitar doenças genéticas sejam propagadas. É isso mesmo. Tem uma teoria, né? Começando vamos mudar de assunto agora, eu tava falando de ecossistema, daí veio o Yuri falando de genética. Tem uma teoria que fala, tem várias teorias, né, para teorizar os cânceres, né? Mas tem vários tipos de cânceres que a gente sabe, né? Todos eles são psicossomáticos, ou seja, é a ligação da doença mesmo, mas com a parte do soma, né, do corpo psicológico, né? O estado, né, da pessoa altera nas celulinhas ali. Voltando ao que eu ia falar, descobriram que cânceres, né, tipo HPV e de herpes, que eles são causados por vírus, né? Porque o HPV é um vírus, né? Tanto o HPV como a herpes da boca é um vírus. Ele entra lá na célula e que esses cânceres são causados por esse vírus que vai causar essa anomalia, né? Porque quando você tem uma herpes, né, o HPV ele causa aquela verruga. Aquela verruga são várias celulinhas que estão se reproduzindo e forma a verruguinha, né? Esses névoos que a gente tem também é vírus, tá, gente? Que fala assim, essa verruguinha, tá umas verruguinhas clarinhas que tem, chama névos, né? Verruga, né? Esses névos também são vírus que causam, né, essa aceleração, né, a mitose, né, várias células e forma essas bolinhas. Então, HPV também é isso. HPV são as verruguinhas que são a produção de várias células. O que acontece? Essas várias células, esse vírus faz essa produção dessas várias células, e essas várias células, elas não conseguem ter o start, não stop, não conseguem ter a parada da produção da mitose, né? Não consegue parar a mitose, elas continuam produzindo.
Isso é o mecanismo do câncer. Câncer é uma produção desacelerada de células que elas não conseguem parar a mitose, tá? O que que acontece? Quando a pessoa, né, daí já entra a parte de física quântica, né, de energia. Quando a pessoa, ela tem, né, pensamento, alguma angústia, né, a sua célula, ela fica mais ácida, ela produz, né, uma acidez maior, né, por conta desse rancor, desse sentimento. Então, isso interfere também, que ajuda, nessa acidez, ajuda as células a continuarem nessa mitose desordenada, nessa produção de várias células desordenadamente, tá? Por isso que dizem que é uma doença psicossomática. Agora, outros cânceres, né, tem essa... A gente fala que a gente tem uma predisposição genética para ter um câncer, né? Você tem a predisposição e você entra em contato com algum agente que estimule isso, você vem a ter um câncer, juntamente com o seu estado psicológico, tal, que também influencia, que vai ficar mais ácido o seu organismo, né? Todas as suas células, e daí desencadeia todo esse câncer, tá? Isso é o que se fala por aí, dos vários estudos de cânceres que a gente lê. Beleza, gente? Então, acho que é isso. A gente já falou dos nossos ecossistemas aqui, já falou dos nossos biomas, já estamos falando de cânceres. E agora a gente vai encerrar a live se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, ninguém quiser saber mais nada. Tranquilo, meu povo? Então, a tundra lá em cima. Entrou tarde, Luca. Mas eu deixo no IGTV aqui e também coloco lá no YouTube, que eu tô usando, tem um canal lá que eu tô usando para colocar esses vídeos pro pessoal estudar, pro pessoal dar uma olhada. Mas tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer, ainda dá tempo. Só voltando, né, que tava falando da tundra. Então, os ursos polares, eles vivem no permafrost. Eles vivem numa camada de gelo e não é terra, é gelo só. Como assim, se você tem predisposição ao câncer? Obrigada, Iracema. Espero que você tenha gostado. Essas predisposições ao câncer, é complicado a gente saber se a gente tem, né? Sim, tudo influencia, né? Porque assim, se você tem, né, por exemplo, mãe, pai, né, que teve um câncer, muito provavelmente você tem uma tendência, né? Você tem uma predisposição genética, porque você tem uma herança genética desse parente, né? Você tem que ficar mais atento, mas não quer dizer que se ele tem, você vai ter também, né? E também não quer dizer se você de repente come muita tranqueira, se você fuma, se você, né, sei lá, toma muito refrigerante e tal, que você vai ter um câncer também. Pode ser que não, depende, né? É muito variável, né? Mas assim, eu tava falando que os cânceres, né, o que é uma coisa que os cientistas já bateram, né, o martelo, que eles chegaram a um acordo, né, a um senso comum, é que o câncer é uma doença psicossomática, ou seja, não, você tem a predisposição, mas você também tem a parte psicológica que afeta, porque quando você tem essa parte psicológica, você de repente tá com alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa assim, esse sentimento de você ficar, né, lembra que eu falei, lá na outra live eu falei de endorfinas, né, de serotonina, dopamina, lembra que eu falei desses hormônios aí? Então, quando a gente fica triste, né, a gente fica chateado, a gente fica com angústia, deprimido, né, a gente não produz esses hormônios. Então, o que acontece? As nossas células, elas precisam, né, da fisiologia toda, mas se você não produz esses hormônios, essas células suas, elas vão sofrer. Quando elas sofrem, né, ela entra em estado de sofrimento, a tendência desse estado de sofrimento é ela ficarem mais ácidas. A célula mais ácida, né, ela tem a maior tendência para o câncer conseguir se desenvolver nessa célula ácida,
tá? Do que numa célula que tiver mais básica, uma pH neutro para básico, tá bom? Então tem essa relação, por isso que fala que pessoas, né, que o câncer é psicossomático. Agora, a gente não sabe o que vai, né, desencadear um câncer, né? De repente a pessoa, ninguém na família tem histórico de câncer, ninguém lá tá, né, tá tudo ok, e a pessoa de repente desenvolve um câncer que ninguém nunca teve, né? Um câncer de osso. Eu tava até falando pro meu namorado, né, que os cânceres mais difíceis para ser curados é câncer de pulmão e de osso, né? Por quê? Porque o câncer, essas células cancerígenas, quando ela faz metástase, né, uma célula entra em contato com a outra, uma contamina a outra, né? Não se sabe, né, direito qual que é o contaminante, mas uma contamina a outra, que uma começa a fazer mitose, e essa daqui tá boa, ela consegue fazer mitose e parar. A hora que essa daqui contamina essa daqui começa a fazer mitose também não para. Daí a hora que acontece o tumor e acontece a metástase. Metástase o que é? É uma célula contaminando a outra, tá? Por que câncer de osso e pulmão, né, são os mais complicados? Porque o pulmão, o alvéolo, ele é muito irrigado com sangue, né? A irrigação dele é altamente altamente irrigado, muito grande. Por quê? Porque o oxigênio vai passar para a hemoglobina e o gás carbônico também, é onde ocorre a troca gasosa. Então ali no alvéolo, né, tem muito sangue para fazer essa troca do oxigênio e do gás carbono. Então, se você tem um câncer no pulmão, essa célula do pulmão cancerígena, essas células que estão ali, que caem para a sua corrente sanguínea, essas células são levadas para todo o corpo, tá? Então, de repente, uma pessoa tem um câncer de pulmão, ela fala assim, mas eu tô agora com uma metástase no rim, tô com uma metástase no cérebro. Por quê? Por conta disso, porque o sangue vai irrigar, vai mandar para o corpo todo essas células. Essas células vão ter contato com todas as outras células. E no osso é onde eu produzo a minha, né, as minhas células vermelhas, né, os meus eritrócitos. Então, se eu produzo célula no osso, né, células vermelhas, também está super irrigado. As pessoas acham que o osso não tem irrigação. Tem irrigação sanguínea sim, gente, também é altamente irrigado. E é onde a gente produz as nossas células vermelhas, nossos eritrócitos, né, o tutano, né. Então, o que acontece ali também, né, vai para lá, ferrou tudo, tá? Ah, que legal, que bom. Se tiver mais alguma dúvida, né? Tá bom, gente? Depois a gente faz uma outra aula falando de câncer, das coisas, das doenças genéticas, né? Que tudo começou por causa do meu afilhado que entrou aí e falou de câncer. Não tem. Transplante de pulmão não tem. Eu, pelo menos, nunca vi, tá? Não sei se agora com a medicina, mas o pulmão é um órgão que eu acho que um dos únicos órgãos que não aceitam transplante, né? Mas eu posso ver certinho pra você depois te falar, mas eu nunca ouvi falar de transplante de pulmão, não. Tem de fígado, de rim, né? Mas pulmão eu nunca ouvi falar, não. Uma boa pergunta agora até eu fiquei curiosa, né? Mesmo porque para transplantar um pulmão, né, você vai ter que abrir a caixa torácica, vai ter que tirar, tem a parte quando você mexe com o pulmão, você tira toda a pressão, né? Porque o pulmão ele funciona com uma certa, tipo uma certa pressão, uma câmara bariátrica, né? Então ele tem essa pressão. Se você tira o pulmão para você voltar essa pressão, eu não sei como que funcionaria isso. Mas eu pesquiso, depois eu falo. Daí na próxima live eu falo sobre um pouquinho sobre isso. Não, de medula tem. De transplante de medula tem. Né? Medula, transplante de medula é... E a gente pode também, né, ser doador de medula, que é bem legal, né? Se quem tiver vontade, puder, doar medula é bem legal. Não, pode falar. No caso dos ossos, fica pensando o quê?
É, mas é que medula é mais tranquilo, né, para transplantar, para fazer o transplante de medula. Porque quando você faz o transplante de medula, na realidade, você vai colocar uma medula de uma outra pessoa e você, a princípio, você coloca, você vai induzir o seu corpo, né? Você vai induzir o seu corpo a eliminar a medula que você tem e vai aumentar aquela outra que você transplantou, entendeu? Né? Porque a medula é onde vai fazendo os glóbulos vermelhos, né? Os eritrócitos. Então é mais. É um sistema mais fácil para ser transplantado, vamos dizer assim, né? Ao meu ver. Daí teria que ver qual tipo de câncer dos ossos, né? Se é o câncer de medula ou se é um câncer, né, na realidade, do osteoblasto mesmo, porque o osso também tem a célula que chama osteoblasto, né? E se for o osteócito, né? Se for uma célula do osso mesmo, né? Daí da medula não resolve. Ah, que legal. A Suelen tá falando aqui que tem uma. Opa! Que tinha uma reportagem de um cara de 18 anos que se curou do Covid, mas que ia fazer um transplante de pulmão porque o dele ficou bem debilitado, né? Mas eu vou procurar sobre transplante de pulmão pra ver certinho. Achei bem interessante essa. É que de pulmão, eu tive, né? Uma irmã de uma amiga minha teve câncer de pulmão, né? Ela foi lá, tirou, né? Fez uma cirurgia para tirar o tumor. Mas não se falou de fazer transplante, mas eu não lembro, realmente eu não lembro se tem transplante de pulmão ou não, né? Mas legal isso da Suelen. Eu vou procurar certinho para ver. Deve ser um transplante bem hard, né? Fico pensando aqui, né? Transplantar. Se transplanta o pulmão com tudo ou se transplanta o pulmão, né? Daí você já fica vendo os desenhos, né? Dos bronquíolos, né? Qual parte que vai transplantar. Doideira. Ah, me manda, Suelen. Manda sim, pra gente ver certinho. Tá. Ô, Lu, que bom que o Pedro tá gostando das aulas, né? Apesar que acho que eu não lembro, primeiro ano de biologia, eles estão vendo a parte, acho que de ecologia mesmo, né? A parte mais de ecologia, bioma, ecossistema, essa parte ele deve estar vendo. Os ciclos biogeoquímicos que eu falei da aula passada, né? Ó, não sei, se eu não entrar na direção ano que vem, se eu não for para a direção novamente, né? Porque dia 1º de dezembro tem eleição para diretor na escola, né? E daí meu mandato acaba dia 2 de fevereiro, dia 3 de fevereiro entra um novo diretor. E se eu não voltar para a direção, que eu ainda não sei o que eu vou fazer da vida, eu volto para a sala de aula. Daí provavelmente talvez eu pegue a sala dele, segundo e terceiro ano, né? Ai, que bom que ele gostou da ETEC. Então, no Centro Paula Souza, o diretor fica 2 mandatos só, né? São 8 anos. E eu já estou no meu segundo mandato. Era para eu ter saído em julho, né? Que acabou meu segundo mandato. Ou eu ia para uma outra escola ser diretora, né? Eu já fiz a qualificação, tal, as entrevistas. Ou eu ia para a escola para ser diretora. Ó, tá falando que tem 23 minutos aqui restante para acabar a live, né? A gente só pode ser de 1 hora. Então, mas depois eu volto aqui de novo para falar. Se cair aqui, tá bom? Então, e eu teria que ir para uma outra escola, eu volto para a sala de aula, né? Daí com a Covid,